Dos transtornos, a ansiedade ela vem acometendo uma quantidade expressiva de pessoas que têm, dentro da sua estrutura psíquica, o excesso de pensamento do futuro, que é um dos parâmetros do transtorno de ansiedade. Muito comentado, socialmente colocado, a ansiedade ela vai além do que esse excesso propriamente dito coloca. Ela contribui para um processo de inflamação, alergias atópicas e vai desencadear outros transtornos, como inclusive a própria depressão, o transtorno depressivo maior, a distimia um pouco mais intensa e solitária, a síndrome do pânico e alguns surtos também, desencadeando transtornos de personalidade. A bipolaridade, os outros transtornos de humores, como o borderline também, envolvendo a personalidade limítrofe, todos esses são conectados com essa dinâmica da ansiedade. Mas por que será que a ansiedade tomou conta das pessoas de tal forma? Será que essa projeção da vida perfeita, desse smartphone que me diz que eu tenho ou que eu não tenho, dessa bola de cristal que parece que não revelou de fato o que eu vou ser ou aquilo que eu sonhei quando criança? Por que será então que a ansiedade tem ganhado um destaque, um palanque nas palestras, nos livros e afora o que a gente tem visto de pessoas ansiosas destruindo seus relacionamentos também não está escrito? Como tratar a ansiedade? Como que a gente pode fazer para amenizar sintomas de ansiedade? Pelo menos alguns alimentos são conhecidos, pelo menos algumas dinâmicas de psicoterapia têm efeito, nada muito automático, não existe 5 passos para a ansiedade, isso aí é um ledo engano, uma ilusão que o cérebro gosta dessa historinha para poder ficar melhor e achar que em algum momento, em algum determinado momento, isso é importante. Mas isso pode trazer para você algumas complicações. E são complicações como essa que nós, profissionais de saúde mental, evitamos falar e trazer. Então eu queria citar aqui um pouco da possibilidade da ansiedade nesse contexto clínico de tratamento, de reconhecimento da ansiedade como uma pandemia emocional, se é que a gente pode colocar dessa forma, entendendo que as emoções ficam à flor da pele. E essas emoções à flor da pele, elas vêm de um mecanismo de medo. E esse mecanismo ele pode ser devidamente ajustado quando você compreende as origens e as formas psicoterapêuticas de anular ou de desligar esse alarme, chamado então aí das amígdalas cerebrais. Na verdade, um sistema reptiliano, um sistema emocional, ele é acionado toda vez que o nosso corpo tem essa sensação de perigo. Por isso que eu queria aqui trazer para os nossos colegas que nos acompanham na mentoria clínica uma série importante sobre a ansiedade, e esse é um conteúdo bastante valioso do ponto de vista da saúde, porque o meu modelo de trabalho ele é biopsicossocial, ele considera aquilo que a Organização Mundial da Saúde menciona como as etapas da saúde. Né? Saúde é um bem-estar físico, psíquico e social. Então não seria diferente trazer as principais nuances, quais são os principais fenômenos. Alex, que tipo de situação a gente precisa aprender de verdade para evitar essa tal ansiedade? Como que eu faço para a minha vida ter um pouco mais de paz em relação a isso? Eu queria convidar você a estar comigo nessa jornada da ansiedade. É a psicanálise enfrentando a ansiedade. Como que a gente vai trabalhar os temas do inconsciente coletivo ou desse luto e melancolia colocado por Freud, e como que essas questões envolvem e atacam a nossa espiritualidade, a nossa dinâmica de nutrição ou nutracêutica, por que desencadeamos as compulsões sexuais, por que desencadeamos as compulsões alimentares e essa ansiedade nossa de cada dia que vai nos denunciando nas nossas fraquezas, nos nossos flagelos. É possível remover isso? Talvez, se você conseguir observar, o teu estado de consciência já é muito. E esse estado de consciência ele vai trazer, à medida que você compreende a ansiedade, né, à medida que você vai compreendendo o que desencadeia a ansiedade, para saber se ela é uma ansiedade que te limita ou que te impulsiona, que te avança. Porque você sabe que existe uma ansiedade boa aí, sim ou não? Imagina que você vai fazer uma apresentação numa escola e você precisa ali como jovem de um pouco de impulso, né? Literalmente de adrenalina. E esse
é um dos preparativos que a ansiedade boa consegue produzir. Ou de repente criar coragem para pedir a moça em casamento, falar em público, ter uma conversa numa mesa, ou de repente contrapor uma opinião que ela não faz muito sentido para você. Todas essas questões, elas são importantes à liberação de algumas monoaminas ou catecolaminas, são substâncias que vão desencadear um fluxo sanguíneo e algumas ativações de alguns sistemas, enquanto outros vão desligando. E quando isso acontece, a ansiedade entra no que a gente chama aí de uma espécie de... O corpo entra num colapso, onde a ansiedade toma conta. Agora, se ela te paralisa, você nem luta e nem foge, é considerado uma patologia ou uma psicopatologia, ou de repente um sofrimento, talvez não cheguemos a tanto. Até porque, para a saúde mental, psicopatologias são referências quantitativas. Então me diga a quantidade de dias e a quantidade de sintomas, que a gente analisa os critérios diagnósticos e vê se de fato você é diagnosticável com um transtorno de ansiedade. Não é verdade? Então todas essas são suposições que a gente sabe que é possível e sabe que acontece. Eu queria aproveitar para convidar você ao nosso canal, para você ser parte ali de conteúdos que nós colocamos e falamos sobre saúde mental, relacionamento e neuronutrição. Aproveite também para compartilhar esses conteúdos nessa jornada que nós temos aqui de vida na vida, porque a gente sabe que a saúde é sempre um fator importantíssimo, além da comunicação, um outro tema de trabalho que eu falo lá no meu canal da Produza Neurobusiness, que são para empresários, empresas, empreendedores e profissionais que desejam melhorar sua comunicação em vários aspectos, ok? E aí tem testes de personalidade e outras questões de saúde corporativa também. Os critérios da ansiedade, de uma forma bastante direta, eles podem ser atravessados por pelo menos dois mecanismos de luta e mecanismos de fuga, que o cérebro identifica como sendo um perigo real ou um perigo potencial. Isso acontece geralmente quando nós temos uma sobrecarga de estímulos que são entendidas pelas nossas amígdalas cerebrais, precisamente, ou pelo nosso sistema reptiliano emocional, como um perigo iminente. Nesse momento, começa uma revolução no nosso corpo. Eu acho que é um tema que eu tenho repetido aqui pelo menos há alguns anos, mas é importante a gente colocar o óbvio para que você possa perceber e entender como o processo de desencadeamento da ansiedade, por vezes, é apenas um pensamento que não há de acontecer. Nada vai acontecer. Lembra da estatística de que 90 a 95% dos nossos pensamentos não se realizam? São apenas pensamentos. E os catastróficos entram nessa lista. Então o corpo começa a palpitar. Parece que você está com um infarto. Literalmente você sente que está com falta de ar, uma asma. O que é isso, Alex? Meu intestino começa a peristaltar. Minha garganta fica seca. Eu sinto um nó na minha garganta. Ao mesmo tempo a minha pele fica pálida. Por que acontece isso? Os meus músculos ficam rígidos. E eu chego a literalmente sentir uma azia imediata. Fora o intestino, que se estiver preso, pode soltar tudo ou prender também. Todos esses são mecanismos fisiológicos. Importante você saber disso. Você não deve se preocupar com esses sintomas fisiológicos. O foco deve ser que pensamento, o que me desencadeou, qual é o assunto incômodo, o que é que o meu cérebro está entendendo como certo e errado. Entende? Que tipo de pensamento é esse? Por que essa ansiedade está indo? Por que ela está sendo acometida dessa forma? O que eu posso fazer para melhorar isso? De que forma eu posso fazer para isso melhorar na minha vida? Eu preciso perceber quais são esses estímulos. Porque se você tem um perigo, o teu cérebro diz, desliga o intestino, ou solta ou prende. Estômago também não precisa se esse urso vai atacar. O urso vai me atacar, diz o cérebro. Logo, eu preciso de pernas, eu preciso de braço, eu preciso de músculos e, obviamente, o coração dispara forte, porque precisa bombear muito sangue para os grandes membros. E aí ele vai desligando tudo. E quando desliga, isso acaba entrando numa situação bastante complicada, porque você acha que literalmente está morrendo, mas o corpo está no modo de perigo, no modo de fuga, no modo de luta. E aí você vai decidir se vale a pena ou não lutar com esse problema. Só que toda essa miscigenação de sintomas, né, de você ter os sintomas de branquitude, porque o sangue desce da pele para os músculos,
essas questões que vão envolver a ansiedade, elas vão além. Porque a ansiedade fica ligada ali por uns 20 minutos se você não administrar isso aí. Só que o pensamento continua lá, ligando essa parafernália, essa circuitaria, que na verdade é ligada por um perigo irreal. E é esse o grande objeto de uma psicoterapia, de um processo de saúde mental bem feito, com um profissional bem treinado, que vai identificar, entender e correlacionar a melhor abordagem para você. Eu trabalho com a neuropsicologia, trabalho com a psicanálise e a terapia cognitiva comportamental. E talvez essas são as principais dinâmicas que eu tenho visto, pelo menos na minha experiência. Obviamente, muitas abordagens na psicologia em si têm grandes efeitos quando há uma empatia, um rapport, uma conexão entre o psicoterapeuta, o psicólogo, o psicanalista com o paciente que se propõe a um tratamento genuíno, um tratamento verdadeiro, com veemência. Então, esses são alguns dos parâmetros que a ansiedade pode ser colocada. Agora, o que a gente quer fazer é adentrar nesses parâmetros, que são os pensamentos ali, a historinha que é contada, né? Aquilo que fica ali mastigando o tempo inteiro, que você acredita, porque você tem crenças, e essas crenças elas são automáticas. Obviamente, as crenças estão alojadas e vêm pensamentos automáticos por cima disso aí. Numa visão psicanalítica, o teu inconsciente impulsiona essas pulsões e de repente dá uma vazão para o ego. De repente esse ego está bastante aberto ao id, que é um instinto, que é uma instância psíquica do prazer, né? O princípio do prazer mora no id, segundo a tópica de Sigmund Freud, fundador da psicanálise. Então nessas teorias, os teóricos sempre discorrem sobre o porquê acontece, o que acontece, por que acontece e como sarar. Entende? Tem ciência para produzir um tratamento, uma forma interessante de se providenciar à vida. Então eu queria incentivar você a buscar um processo de psicoterapia para ver até que ponto a sua saúde mental, ou de repente alguns conflitos que nem chegaram na psicopatologia. Eu gravei recentemente agora. A psicoterapia é para quem tem transtorno mental? Claro que não. É uma dinâmica difícil de resolver, o luto que não foi superado, uma separação, de repente uma proposta entre pais e filhos que está difícil lidar. Eu estou excessivo no trabalho, meu pensamento está excessivo, eu tenho corriqueiramente alguns problemas aí, Alex, financeiros, coisas da vida, casal, sofreu uma traição, um desapontamento, tem uma angústia, uma mágoa do passado. Tudo isso você pode remover, tratar e melhorar, gerenciando essas emoções, removendo alguns comportamentos e aceitando algumas questões que não podem ser mudadas. E esses são os principais mecanismos que a gente tem visto. Essa mudança de mentalidade. Mudar a mentalidade significa você se propor a ter uma nova persona. A personalidade é a sua, mas você pode adquirir um novo comportamento, um novo perfil, uma nova forma de se apresentar como um humano. Esse humano que se preocupa até menos com essas questões que não podem ser mudadas. Segundo a filosofia estoica, o estoicismo, eu não posso mudar aquilo que eu, obviamente, não tenho domínio e poder. Eu só posso mudar aquilo que eu tenho domínio e poder, aquilo que está sob o meu controle. Logo, não devo me preocupar. Foram considerados um dos povos mais resolvidos e saudáveis e, obviamente, pessoas tranquilas dentro do seu contexto social, porque eles prosperavam muito com isso em várias áreas da vida, em vários domínios e esferas da sua existência. Eu queria finalizar com você essa primeira, que na verdade é um tema já recorrente, mas esse primeiro vídeo, episódio, essa primeira mentoria clínica da nossa série sobre a ansiedade. Mas eu quero voltar aqui trazendo para você também outros temas bem completos para conversarmos sobre um dos assuntos que talvez chame muita atenção, que é a sexualidade e o princípio do prazer. A gente vai se ver no nosso próximo episódio aqui da nossa mentoria clínica. Muito obrigado pela sua presença e mais uma vez, se você puder e quiser, curta, comente, compartilhe, faça desse momento uma experiência de propósito de vida. Seja parte da cura de alguém. Combinado? Vamos em frente, juntos somos mais. A gente se vê. Até lá. É tempo de sarar, de reviver. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho de notificações, curta, comente e compartilhe.
Talvez para você o tempo seja de parar, recomeçar, reescrever a sua própria história com a independência emocional. Vamos em frente, mentoria clínica todo dia.